Olá pessoal, boa noite! Vamos chegando, a live está só começando, sejam muito bem-vindos, vamos entrando. Olha só, o Padre Miguel já está na área, já vou chamá-lo. Olá, Fábio, Marcela, olá, Padre Miguel, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Como você está? Muito bem. Seja muito bem-vindo. Quero dizer que é uma honra tê-lo aqui comigo, ainda mais sabendo que a sua rotina, essa agenda aí é super movimentada, então saiba que fico muito grato. E eu vou fazer uma breve apresentação sobre você. O Padre Miguel, além de padre, ele é psicanalista, constelador familiar. Eu tenho certeza que ele vai nos trazer muitos conhecimentos hoje, né, padre? E quero dizer que as pessoas que estão aqui tenham certeza que esperam e anseiam por muitos aprendizados. Estou à sua disposição, né, para a gente bater esse papo, trazer aí mais conhecimento, né? Eu sei que seu trabalho é um trabalho muito bom, tenho acompanhado também. Eu penso que o seu público, os seus seguidores estão muito bem servidos também com o seu trabalho. Isso é muito legal da gente da gente ver, né, pelo Brasil e pelo mundo, pessoas que estão tentando levar esse trabalho em frente, esse trabalho sério, né? É um trabalho que depende aí de Com estudo, certeza. dedicação, Muito tempo e muito diária, né? amor. É, Com certeza, padre. Principalmente porque a gente vê que isso se passa a ser uma rotina, né, na nossa vida. Esse olhar para dentro, para o despertar da consciência. E é hoje que vamos falar sobre isso, né, sobre o despertar, como a constelação pode nos ajudar a encontrar esse caminho. Então eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua história, como que você chegou às constelações e por que elas fazem tanto sentido na sua vida, para que você aplique elas, né? eu tenho 42 anos de idade, né? Eu nasci em Vitória, estado do Espírito Santo. Nasci pertinho da praia, a alguns metros da praia. Coisa boa. E minha família está toda em Vitória, no Espírito Santo, mas eu estou hoje no estado de São Paulo, né? E aos 17 anos, sempre família participando da Igreja Católica, surgiu a questão vocacional primeira. E, e eu fui para o seminário fazer um discernimento, nunca a gente sabe se vai chegar a ser padre ou não. Foram alguns anos de estudos, né? Para ser padre, a gente tem que estudar filosofia, uma graduação em filosofia, isso é muito importante as pessoas saberem. Então, foram 3 anos. Um primeiro ano se chama propedêutico, que é uma preparação. Aliás, um primeiro ano é um acompanhamento vocacional. Depois, o segundo ano é o propedêutico. Depois, são 3 anos de filosofia. E depois, 4 anos de teologia e depois 1 ano de estágio antes de ser padre. Então são 10 anos. Né? Eu, Uma na formação verdade, longa. o despertar da vocação surgiu com 17 anos. Eu fui para o seminário aos 20. Com 20 anos eu iniciei, no ano de 2000. E eu fui ordenado padre depois de 10, 11 anos de estudos, né? Então, hoje são 12 anos que eu estou padre, né? Completou-se 12 anos. E sempre junto ali ao conhecimento, né? Você tem que. Quando eu fui pro, é muito engraçado porque quando eu fui para o seminário, eu pensava que eles só iam me ensinar a rezar a missa para ser padre, e eu quebrei a cara. É E aí muito difícil, né? tive que estudar filosofia, tive que trabalhar, porque lá você tem que fazer tudo que o seminário prevê. Eu fui morar num seminário com 80 pessoas. Então era muita gente. É como se fosse um quartel, né? Com horários, né? Acorda às 5 horas da manhã, vai rezar, vai para a mesa do café e faculdade pela manhã. E depois que você volta para o seminário com as atividades internas
do seminário. As pessoas não entendem isso, que a gente vai para a faculdade, né? Você tinha que se deslocar para ir até a faculdade. Então, esses anos de estudos foram sendo a base de tudo que eu estou vivendo hoje, né? E eu não tinha ideia, eu queria ser padre. E graças a Deus, a igreja foi me ensinando tudo aquilo que fosse necessário para essa caminhada, né? Fui ordenado padre, então, há 12 anos atrás, e eu me recordo que uma senhora foi até mim e ela disse assim: eu não vim aqui para o seu atendimento, eu atendia como padre. Eu vim aqui para que você aceite uma bolsa para estudar psicanálise. E eu falei: olha que legal, eu falei: eu aceito. E aí comecei a estudar psicanálise. Fui estudar psicanálise e interrompi o curso com 6 meses, minha cabeça deu uma virada, né? Eu não estava preparado talvez naquele momento. Depois de alguns meses eu retornei ao curso, reiniciei o curso totalmente e depois concluí o curso de psicanálise. Uma psicóloga amiga me convida para ajudá-la. E eu não fui estudar psicanálise para atender ninguém, eu fui estudar para conhecimento meu, para as questões do padre, né? Da igreja, para eu ter mais instrumentos para eu liderar dentro das comunidades e da pregação, de tudo aquilo dos atendimentos que eu fazia como padre. Uma psicóloga falou: venha me ajudar a fazer atendimentos aqui, você já pode agora clinicar? Eu falei assim: ah, mas não vai dar certo isso. Eu falei: porque eu vou ter que ter um dia, eu vou ter que pagar um aluguel e eu não vou assumir esse compromisso. Aí fui embora do consultório dela, uma amiga minha falou assim: você vai atender sim, eu vou arranjar clientes para você, eu vou arranjar uns 4 clientes para você. Rapaz, desses 4 clientes viraram 40 e foi embora e não parou de chegar pessoas. E aí eu tive que alugar uma sala para mim e a coisa continuou a crescer. Como eu precisava de instrumentos, ferramentas de atendimento, eu me recordei da constelação familiar que eu havia conhecido há 17 anos atrás, da data de hoje. Nossa! 17 anos atrás, um padre em Vitória, no Espírito Santo, antes de eu ser padre, me convidou. Na paróquia dele vinha um psicólogo que ia aplicar a constelação lá. E esse padre estava estudando as constelações naquela época também. E esse psicólogo se chama Regis Teixeira, Reginaldo Teixeira. Ele é bem conhecido na região de Belo Horizonte. E é um dos pioneiros no Brasil também. Estudou na Itália, na Alemanha, em vários lugares e trouxe também muito conhecimento para cá. E eu fui, não entendi nada do que estava acontecendo. E o padre disse assim: vai estudar. E não me deu muitas informações. Isso ficou guardado dentro de mim. Durante esse caminho todo, agora nós vamos voltar a 8 anos atrás, minha irmã desenvolveu um problema de intestino. Síndrome do intestino irritável. E ela fez tratamento com psiquiatras, com neurologistas, com terapeutas e com gastro. Tomava várias medicações. Minha irmã ficava de cama, não arranjava trabalho. E o padre falou comigo, esse padre lá de Vitória: por que sua irmã não faz uma constelação familiar? Eu falei: eu vou propor para ela. Ela fez uma constelação com o Regis, que também retornou a Vitória para fazer outros workshops em constelação. E ela foi fazer essa constelação e minha irmã foi curada dentro de algumas semanas. Minha irmã não teve mais sintoma algum da doença. E aquilo eu fiquei interrogado, porque racional, filosofia, crítico, como que isso curou minha irmã? Eu pensei, né? Isso não é possível. Falei: vou estudar esse da curiosidade, né? Não é? Eu falei: vou estudar esse negócio, vou utilizar como instrumento também para ajudar as pessoas. Em Sorocaba tem a Vera Bassoi, que é bem conhecida também a nível de Brasil, dá várias formações. Vera Bassoi tem 76 anos de idade, uma das pioneiras também aqui na região. E hoje eu estou na região de Sorocaba, São Paulo, né? Eu atuo como padre, eu tenho uma paróquia, estou ligado à Arquidiocese de Sorocaba, que as pessoas me perguntam: você é padre de verdade? E você está ligado à igreja? Então eu atuo como padre, eu tenho uma paróquia, sou responsável por uma paróquia. E aí, conhecendo a Vera Bassoi, eu comecei a estudar, participar dos grupos com ela. Nessa época, eu apresentava programas na TV Rede Século XXI. E eu lembro que todas as quintas-feiras eu participava de 2 constelações em grupo com a Vera Bassoi. Toda quinta-feira. Então foram, assim, anos participando ali. E eu comecei a levar muita gente, amigos da igreja, para conhecer. E eu lembro que no grupo da Vera ela falava assim: cadê a caravana do Padre Miguel?
E vinha 30, 40 pessoas comigo. Eu levava para conhecer toda semana. E eu tinha uma paixão tão grande, Incrível, porque eu cara. falo assim, o que é bom que a gente conhece, você quer mostrar para o outro, né? Você Com quer falar, olha, certeza, vamos lá. exato. E eu achava aquilo impressionante, cara. Fenomenal mesmo, né? E aí, a Vera sempre falava assim, eu quero que o Miguel um dia se torne um constelador e trabalhe com essa técnica. Só que eu me sentia assim, meio inseguro. Eu falava, eu não tenho capacidade de fazer o que essa mulher faz, né? Aplicar isso daí. Fui, continuei meu caminho como padre e atendendo como psicanalista, porque aí até então o trabalho de psicanálise tinha dado certo. Montei um consultório, uma sala na cidade de Uhum. Sorocaba, no bairro Nobre de Sorocaba, uma sala bem montada, tinha 3 ambientes, muito bonito. Recebi pessoas de vários lugares, as pessoas não tinham atendimento online, né? Isso há 8 anos atrás, 7 anos atrás, e as pessoas vinham de carro, de avião, de ônibus atrás dos meus atendimentos como psicanalista e terapeuta, né? E aí estava ali atendendo, comecei a participar na Vera, estudando. Chegou ali, conheci 2 pessoas no curso, que é a Lorivânia e a Cristiane. E elas se dedicaram muito às constelações e começaram a atuar. Levei elas para o meu consultório, olha a parceria, para aplicar as Uhum. Exatamente. constelações nos meus clientes de terapia em psicanálise. Então, eles faziam acompanhamento comigo, e passavam em constelação com os bonequinhos que você também utiliza, e depois retornavam ao atendimento na sequência comigo. E essa parceria deu certo por alguns anos. Alguns clientes falavam assim, eu quero constelar com você. Quando você for constelar, eu falava, mas eu não vou constelar. A parceria com elas dá certo, eu não vou entrar nessa. Deixa como tá tudo certo, tá dando certo, eu vou ficar como terapeuta psicanalista. Passou o tempo. Eu fui fazer um outro curso em constelação em São Paulo. E ali, rapaz, aconteceu o que você fala agora aqui nessa live, esse despertar. Eu fiz uma técnica de visualização que o Nossa. condutor do evento fazia e eu me vi constelando. E o povo dos grupos que a gente se reunia, nós éramos de 80 pessoas nessa formação, eles se remetiam a mim como se eu já fosse constelador, como se eu já constelava e ficavam tirando dúvidas comigo, porque eu já entendia um pouco da teoria. E ali, cara, eu comecei a facilitar todo o movimento dos grupos. Eu falei, gente, se eu estou fazendo isso daqui, eu posso fazer isso lá no meu consultório. E foi, eu já vim com aquilo na cabeça, com tudo já parece que já vinha pronto, sabe? Como eu teria que fazer, como eu teria que organizar, e eu já vim decidido. Fiz um teste aqui, fiz um teste ali, e as pessoas voltando com resoluções positivas. Falei, é o caminho. E comecei a atender com os bonequinhos. Foi de 2018 para cá, atendendo com os bonecos. E neste ano agora de 2020, 2021, eu comecei a fazer grupos presenciais que eu te mostrei na paróquia e deu certo também. Eu falei, eu vou me arriscar. Minha irmã, nesse tempo, olha que legal. Eu proporcionei um curso para ela. Ela vinha em Sorocaba, com a Vera Bassoi, todos os meses, saía de Vitória Espírito Santo para estudar. Minha irmã hoje é consteladora, aquela que se curou do Nossa. sintoma. Uhum. Que Ela incrível. reúne grupos e ela foi mais Uau. avançada do que eu. Olha como que as coisas vão acontecendo. Ela alugou uma sala, ela reúne na sala dela, cabem até 80 pessoas, e ela faz dinâmicas de grupo ali com as constelações também, atendendo várias pessoas. E ela falava, por que você não começa com grupo? Eu falei, não, vou ficar nos bonecos mesmo e online, só não quero trabalhar presencial com grupo, não. Mas deu certo, eu fiz um teste. O primeiro grupo que eu reuni na paróquia tem um salão de festas que cabem 1.000 pessoas lá. O primeiro grupo que eu reuni, tivemos 90 pessoas para a experiência. E por curiosidade, assim, ninguém veio me questionar nada, assim, que achou estranho, que... Eu não sei se é porque a gente faz um trabalho sério, e eu já esclareço tudo isso aqui nas lives e ao grupo. Então, assim, o grupo já estava, parece, construído, né? E quando você se lança a um trabalho desse, rapaz, o negócio fluiu naturalmente. Então, já são 4 encontros que eu fiz na paróquia. Ontem eu fiz um com 70 pessoas, constelei Caramba. 4 pessoas no grupo, e Eita. cada dia mais as experiências crescem. Então, esse sorriso em mim, ele é sempre assim, estou sempre animado, sempre disponível. Acabei de sair de uma live agora de um padre também que é constelador, e ele falou assim, que a constelação, quando você aplica, e quando você atende um cliente, nós estávamos falando sobre isso, você sai mais curado daquilo, você não sai cansado. Eu saí ontem do evento, rapaz, com uma energia.
com uma alegria, que eu falei, meu Deus, era para eu estar cansado, é para eu estar esgotado, é para eu estar de cama com tantas histórias que parecem ser de pesos, que parecem ser histórias estranhas, mas tem leveza quando a gente faz com amor, quando a gente realmente olha com um olhar iluminado para aquela história, sem julgamentos, que é o que a gente aprende. Ela é como é e aquela história tem que trazer força para o cliente, para o grupo que está ali, você sai irradiando. Então, é um serviço para a vida, essa constelação familiar é um serviço para o mundo. Eu sempre esclareço nas minhas lives que o nome constelação já é um nome equivocado, né? Bert Hellinger queria falar de posicionamento familiar, posicionamento diante da vida, em relação a pessoas, a grupos, ao trabalho, à vida, a todas as coisas. E essas relações que a gente vai encontrando precisam ser relações verdadeiras, suaves, leves, mesmo que sejam relações amargas, né? Porque as pessoas, às vezes, elas querem camuflar, mascarar, porque foi dolorido, porque tem um desajuste, porque tem um sintoma, eu vou esconder. Só que não adianta. Vai colher o fruto, vai dar problema lá na frente, vai dar peso, vai trazer dor. E chega um momento que você precisa, né? Na igreja é um desafio muito grande, porque as pessoas pensam que ao ir à missa, ao ir à igreja, elas vão resolver todos os problemas ali, não é verdade, né? O rito, a espiritualidade, a religião, ela pode auxiliar, é um caminho. Mas a gente sabe também que muitas pessoas podem utilizar isso como desculpa para não mudar. Elas acham que já estão prontas, que elas já estão preparadas. E tem um caminho para se fazer, tem uma proposta para se fazer. Então, esses instrumentos aí de ajuda, que a constelação familiar é um desses instrumentos, me auxilia para eu ser uma pessoa melhor, Exato. um cidadão melhor, um padre melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um colega, um parceiro melhor, entendeu? Então, quando as pessoas redescobrem, né, essa vitalidade, o porquê eu estou aqui, ou para que eu vim, descobre a sua missão, seu propósito, a vida fica muito legal, né? É tudo Com muito leve. Você certeza, vê, Padre. Com nós estamos certeza. aqui numa live 9h15 da noite, 9h30 da noite, mas estou aqui com vida. Se tiver 10 lives para fazer hoje, eu faço, entendeu? Exato, eu vi essa sua vontade, sua disponibilidade, em nenhum momento recusou, manifestou contrariedade, sempre esteve à disposição. Eu vejo, Padre, uma coisa que você falou muitas coisas importantes aqui, para eu ir nomeando aos poucos vai ser difícil. Mas primeiro foi esse seu estado de presença diante desse movimento. Quando você se coloca nesse estado que a gente chama de fluxo, né, do flow, você perde certa conexão com espaço e tempo e se envolve de forma tão profunda que só existe aquilo na sua frente, na sua mente. Então você se dedica. Então o seu corpo deixa de entrar no estado de cansaço para vivenciar aquele momento presente. E isso acontece muito também nos meus atendimentos. Eu vejo o quanto é bom, porque ao mesmo tempo que o cliente consegue uma nova imagem de solução para a sua vida, eu também saio curado daquela constelação. Pois sempre nós estamos aprendendo. A vida é uma evolução contínua de aprendizado, né? Por isso, quando você traz essa informação de que você passou ali um ano só... Primeiro, é preciso perceber que você, aos 17 anos, saiu de casa, né? Eu não sei como foi essa pressão de você entrar nesse movimento vocacional, do sacerdócio, mas de certa Sofrimento. forma você teve muita coragem, né? Muita coragem, justamente para romper o laço familiar e se abrir para um novo campo de possibilidades que até então eram desconhecidas. Um jovem de 17 anos, ali, às vezes, muitas vezes, a gente se pega aos 30, aos 40, sem saber o que fazer da vida, aos 60, e você aos 17 tomou uma postura muito importante, né? E Uma olha que postura de legal. ajudar pessoas. Eu rompi com tudo ali naquela decisão do chamado vocacional. Eu tenho uma história muito bonita do chamado. E quando eu fui para o seminário aos 20, eu saí do seminário aos 22. Eu rompi, porque estava pesado para mim. E tudo que me é desconfortável, eu rompo. Olha, E, conheço alguém assim, hein, padre? é, e Conheço alguém aí, assim que desenvolveu as constelações. e aí o que que aconteceu? Eu saí do seminário. Mas eu sabia que eu queria ser padre. Não saí para desistir da vocação, mas eu percebia que aquele não era o momento, que eu precisava vivenciar outras realidades
e fazer outras experiências. Eu saí da minha casa muito cru. E ali na filosofia, a cabeça da gente abre. Você vai morar num espaço com 80 pessoas de vários lugares. Eu saí do meu estado, fui para um outro estado, nova cultura, outros comportamentos. Hoje você tem um celular, você tem acesso a muita coisa. Naquela época não Informação. tinha isso daqui. Entendeu? O seu acesso, o seu contato era presencial. Então, assim, só eu sei o que eu paguei, o preço que eu paguei para romper com isso tudo, né? E aí, eu só liguei para minha mãe e falei, tô chegando. Ela falou, o quê? Aí ela até brincou, ela falou, eu sonhei que você estava voltando para casa. Eu falei, pois é, tô voltando, depois eu explico por quê. E eu não queria dar muita informação porque eu sabia, eu tô saindo, vou viver mais e depois eu retorno. Eu fiquei fora do seminário e olha só, foi nessa saída do seminário que eu conheci as constelações. Foi na saída do seminário que eu retornei para Vitória e o padre de lá de Vitória me deu a oportunidade de ajudá-lo na paróquia. E esse padre é psicanalista e era psicanalista nessa época. E eu sabia dos trabalhos dele, mas eu era um jovenzinho e ele não dava muita atenção. Eu perguntava, ele falava, um dia você vai saber o que é isso. Eu falei, o que é psicanálise? Um dia você vai saber. O que é constelação? Vai estudar. Ele só respondia assim. E eu trabalhei com ele durante quase 3 anos ali. E aí, quando eu retornei pro seminário, a semente já havia sido plantada em mim. Entendeu? Foi lá que eu conheci a constelação. Agora que eu estou linkando isso agora com você aqui, eu não tinha lembrado disso. A gente vai Né? linkando, né? Então, sair do seminário poderia ser um escândalo para muitos, mas só a minha alma sabia o trajeto que eu estava fazendo, né? A gente não tem. Por isso que a gente não pode determinar o que o outro tem que ser, o que o outro deva fazer, que o outro tem que me amar, que o outro tem que deixar isso. Não. Deixe acontecer, deixe fluir, deixe rolar, né? Tudo é como é. E aí você vai entendendo isso e a vida fica aqui, ó, leve. Eu tô aqui, estou inteiro, né? É isso que é o despertar, né? E hoje, assim, você deve acompanhar também aí, já viu um pouco dos meus trabalhos, me convidou aqui. A gente vai se encontrando com tantos terapeutas, com tantos consteladores, com tanta gente legal, com tantos clientes com sede de aprender, de informações, de resoluções. Cara, a gente cria uma alma, uma diferença no mundo que a gente não tem ideia de quantos lugares nós estamos chegando. Essa live aqui, ó, bastante gente nos acompanhando e pessoas que nos verão depois. E é muito legal. E a gente sabe que uma pessoa afetada, ela transforma o seu entorno, o seu ambiente, a sua família, o seu sistema onde você está inserido e de onde você vem. Então é um trabalho bonito, um trabalho profundo, um trabalho sério. Né? Eu sempre brinco aqui com as pessoas, não tem nada de místico, não precisamos enfiar elementos que não condizem. Né? A gente trabalha com experiências, com histórias, com conteúdos. Né? Quanto mais instrumentos e ferramentas você tiver, quanto mais você puder ler, ter contatos, experiências, tudo isso vai te agregar, né, dentro do seu trabalho. Tudo isso é esse despertar, né? E as pessoas ficam, onde que aprende a fazer isso? Você quer fazer o caminho que eu fiz? Volte a 17 anos atrás, a 40 anos atrás, quando eu nasci, porque o constelador é isso. Você tem a sua história, você é o constelador. Eu tenho uma história, eu sou esse terapeuta. E cada um é um, né? E a gente vai atraindo aquilo que tem que atrair e ajudando a quem tem que ser ajudado. E a gente vai percebendo, né, padre, que não existe o ponto de chegada, só existe o ponto de partida. Pois quando a gente se limita a enxergar um ponto de chegada, a gente se fecha para o novo. E aí a gente se fecha para as possibilidades e para as sincronicidades que a vida tem para nos oferecer. Mas é graças a você trouxe a sua história, brevemente, como a gente está no Instagram, o pessoal já conhece um pouco da minha história. O meu despertar ele começou assim, lá em 2017, quando eu ouvi falar sobre as constelações por meio do Sam Storch, uma entrevista ao Fantástico, mas eu fiquei vendo aquilo. Eu lembro dessa época. Eu falei, nossa, que coisa de louco isso daí. Eu adorei, porque eu conhecia a constelação e eu não sabia comunicar com as pessoas o que era. Eu falei, olha lá, agora tá mostrando lá, aprenda lá. Eu falei, que é isso? Isso é um teatro? Que coisa louca, no meio do judiciário, que é um negócio sério, né? Pois bem, padre, e eu não sou de ver televisão assim frequentemente, mas aquilo ali já foi a sementinha sendo plantada. A gente vê que
trajetória também teve esse momento. Então foi em 2018 ali, não, 2018 para 2019, quando eu comecei a ser acometido por algumas questões, inclusive se desenvolveu um câncer em 2020, foi quando eu pude voltar a olhar para mim. E foi naquele momento que eu percebi que um câncer por si só ele já exige uma mudança. Agora, um câncer em metástase, ele exige uma mudança imediata. E é nesse momento que a gente vai se aprofundando, olhando para as nossas dores, para os nossos traumas e para os nossos contextos, principalmente, que a gente vai encontrando o nosso despertar. E o mais gostoso de tudo isso é que a gente se apaixona por esse movimento, por esse novo eu. E o que eu gosto de dizer é que a constelação foi um caminho para mim, foi um caminho para você, mas existem vários tipos de caminho. A religião, inclusive, é um caminho. E não existe uma restrição, não existe a constelação é o melhor, o outro é o melhor. Não, pessoal. Cada pessoa que tem essa possibilidade de olhar para suas dores e se desenvolver a partir disso, quando você aceita, acolhe e se desenvolve, consegue olhar para frente, é que a gente chama de despertar. E a constelação para mim foi um grande movimento, padre, pois eu vi a minha possibilidade de recomeçar a minha história, estudando, vendo que lá de trás, lá quando criancinha, quando eu estudava lei da atração, que eu gostava de relacionamentos, a gente vai vendo que tudo faz um sentido na nossa história. Tem uma frase do Steve Jobs que é: você não pode ligar os pontos olhando para frente, você só pode ligar os pontos olhando para trás. Então a gente vai percebendo que tudo que nos acontece tem um propósito de ser. E quando a gente cria uma resistência, um sofrimento em cima disso, é que a gente impede de deixar esse fluxo acontecer nas nossas vidas. E é justamente o contrário. A gente tem que se render a tudo aquilo que é, pois ele tem um propósito para algo maior lá na frente. É a nossa história, é a nossa vontade de viver que nos torna mais fortes e resilientes para alcançar os nossos sonhos. E isso que eu gosto de falar, esse é o despertar, e ele é muito recente, né, Padre Miguel? Está só Você, começando. você falou aí uma coisa legal, eu me lembrei agora que aos 17 anos eu fiz um curso de hipnose, lá em Vitória, no Espírito Santo, sem saber também o que era. Eu era curioso, eu comprei vários livros, depois deixei aquilo guardado, né? E aí você vê, depois de 20 anos, você sabe, você vai usando, você vai aprendendo, né? E tudo faz o sentido só depois, né? É muito legal. Por isso que a gente precisa aproveitar cada momento da vida para construir o que a gente vai se tornar depois, né? A gente não tem consciência, né? Tem que aproveitar tudo e todos, aqueles que se aparecem. Eu vejo os clientes, né, que se achegam e é um aprendizado, né? Uma nova história. Você entra naquela realidade, você também não é o mesmo. O terapeuta não pode ser o mesmo, né? Ele visitou uma outra história, uma outra terra, Um né? campo. É muito profundo e muito legal. Então, você falou aí de 2017, 2018, eu fiquei doente nessa época, 2017. De tanto atender como psicanalista, eu fiquei esgotado. Eu queria salvar todo mundo, eu queria salvar o mundo. E aí eu fiquei esgotado. E eu tive que botar o pé no freio. Eu me vi muitas vezes querendo fechar a minha sala. Hoje a minha sala foi fechada em Sorocaba porque os meus atendimentos partiram para o online. E aí, ganhando o Brasil, eu não vejo mais necessidade de ter uma sala, um local ali parado, né? Então, onde eu estou, posso atender as pessoas. Mas naquela época, a sala era uma necessidade, né? De acolher os clientes ali. E eu não tinha força. Eu me recordo que até uma sacola de supermercado para mim era pesado, sabe? É um negócio bem. Se eu tivesse visitado um psiquiatra, ele teria me dado no mínimo 5 remédios. Mas eu não fui, porque aquilo que eu ensinava aos meus clientes, como técnicas de pensamento positivo, se divertir mais, aliar-se com pessoas melhores do bem. Eu falei, eu preciso aplicar isso em mim. Eu ensinei tanta gente a sair da depressão, agora é comigo. E agora, né? O que que eu fiz? Abri a janela de manhã e agradeci a Deus pela vida, mesmo sem fazer sentido algum. Aquilo tudo era uma mentira, eu não acreditava naquilo, era horrível, não era verdade. Só que eu sabia que uma verdade, uma mentira falada muitas vezes, minha mente ia assimilar que aquilo seria bom. É, com 6 meses eu estava bem, rapaz. Eu comecei a me alimentar novamente. Eu tinha, né, não tinha apetite, não comia. E eu fui perdendo as forças, né? Para mim, celebrar a missa era uma batalha do início ao fim. E só eu sei o que eu passei.
e calado ali. Aí procurei uma terapeuta amiga, ela me auxiliou com algumas técnicas dela, e dali eu fui também despertando, retomando gradualmente e fazendo uma promessa comigo mesmo. Né? Eu fui para a praia, porque a praia é minha raiz, e lá que eu resgato as minhas forças. Eu peguei, tirei 5 dias para ir para a praia. E caminhando na praia, eu vi que a minha bateria estava 20%, ela foi para 50%. Aí eu falei, opa, melhorei um pouco. Então quer dizer que estou a 50, eu posso melhorar mais. Eu estou precisando de me divertir, eu estou precisando descansar e cuidar mais de mim. Voltei para casa decidido que eu ia, ao invés de atender 10, 12 por dia que eu atendia, eu ia atender 5, 6. Era assim. Já atendi 12 pessoas no dia, eu era doido. E aí eu falei, vou 5 pessoas, eu vou descansar pelas manhãs, vou atender da tarde para a noite e vou Coisa começar a dividir. boa. Cara, o resultado está aqui. Não tomei um comprimido, rapaz. Nunca ingeri um comprimido. Quando eu fui no médico amigo meu, um cardiologista, ele falou assim: ou você bota o pé no freio, ou você vai ter que tomar medicação. Aí ele até brincou, falou: você toma vinho? Eu falei: tomo. Tome uma taça de vinho todo dia para você relaxar, porque é melhor do que Eita, você entrar em remédio, porque senão você não vai sair do remédio. E é o que eu faço. Eu vivo minha vida, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, sei das minhas responsabilidades, tenho uma agenda a cumprir, tem a hierarquia da igreja que eu, né, tenho que observar, mas o resto é comigo, né? Do meu jeito, primeiro eu tenho que estar bem para eu poder atender as pessoas, né? com certeza, padre. Só Então um você vai. instantinho antes de você retomar, pois você falou algo que é muito importante, esse olhar para dentro. A gente só consegue ajudar o outro quando a gente olha para as nossas próprias questões. E o principal ponto é que a gente tem um limite também nessa ajuda. A gente não pode ir para um lugar que a gente ainda não alcançou. Pelo menos eu busco respeitar muito esses próprios limites para que a gente evita ajudar uma questão que a gente ainda não resolveu em nós mesmos. E é nesse momento que a gente passa, se precisar para outro terapeuta, outro constelador que já tenha conseguido esse nível, porque isso é um ato de humildade, quando você reconhece que você ainda não conseguiu chegar lá. Mas também é um ato de humildade reconhecer a nossa grandeza. E, padre, você trouxe uma questão muito importante, que eu acho que eu sou muito curioso nessa área da neurociência, pois eu fico vendo os atendimentos, eu vejo a constelação, como ela ressoou em mim, então eu busco entender, por meio da neurociência, por que isso acontece, né? Porque por meio dessas falas de solução, por meio dessas frases, a gente consegue limpar o nosso campo e dar um novo sentido. E eu percebo, agora a gente vai entrar inclusive na Bíblia, porque eu sou criado sob os princípios católicos, mas hoje eu vejo muito sentido na minha visão de olhar para a Bíblia, que é o seguinte, quando a sua intenção, quando o seu... Na Bíblia diz o seguinte, onde está o teu tesouro, está o teu coração. E agora a gente vai trazer isso para um outro olhar da vida normal aqui, né? Onde está, onde está a sua atenção, está a sua energia. É a mesma coisa, é a mesma coisa. E quando você percebe que onde estão os seus pensamentos, e você consegue direcionar essa energia, esse foco para aquele lugar com o seu coração, com uma intenção real, é que você se permite limpar e liberar todas aquelas mágoas, aqueles conflitos que existiam não só em você, mas em outros contextos familiares. E a gente vê que esse é o momento de cura, quando a gente percebe que nós podemos fazer diferente, que nós não estamos aqui para seguir os mesmos padrões familiares, que nós conseguimos avançar por um caminho mais saudável. Mas é preciso muito estudo, eu estudo diariamente essa questão da neurociência, porque a gente vê que alguém disse lá atrás, acho que foi Sócrates, conheceis a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. E essa é a grande verdade, nós somos o universo à parte. É muito legal que esse tema do despertar que você está trazendo aqui para nós, e nós estamos batendo esse papo, naquele momento lá que eu estava esgotado, doente, né? Eu precisei, né, despertar, né, acordar. E tem gente que às vezes ela está nesse sono profundo através de um sintoma, ela reclama de uma dor, a gente atende muitas pessoas com dores, e elas pensam que não tem mais jeito, que se eu tivesse pensado dessa forma, rapaz, eu teria ficado lá, porque a realidade que você vive no sintoma, na doença, é uma verdade para você naquele É a momento. sua Você não, realidade. você não consegue ver outra possibilidade. As pessoas falavam comigo, calma, e não tem como.
não tem como você dormir e acordar bem, porque precisa de um processo para reconstruir-se, né? Então não tem mágica. Eu estou falando aqui em alguns minutos, parece assim, ah, ele ficou doente, já está melhor. Não é isso. Foram meses de doença, foram meses de fechar consultório, de atender uma pessoa e não querer ver mais cliente na sua frente, né? De celebrar uma missa e ficar esgotado. E aí, é, é, quando você começa a entender hoje, por exemplo, quando eu vejo, você já fica mais vigia, né? Quando eu vejo que eu estou trabalhando muito, eu já me policio. Quando eu vejo que tem uma coisa me incomodando, eu já paro, por exemplo, o celular. Toda hora tem mensagens. Agora eu posso decidir que eu não vou olhar celular hoje mais, eu vou olhar só amanhã. Mas tinha época que eu não falei, toda hora eu estava ali, entendeu? Porque toda hora está chegando informação. Então, as pessoas que estão aí, elas têm que terem mais atenção e cuidado com aquilo que se alimentam, com aquilo que introjetam, com aquilo que elas vivem no dia a dia, porque isso vai trazer resultado. E tomara que sejam resultados bons. Então tem que dosar, tem que cuidar-se, tem que saber como fazer. E a constelação, ela não tem receitas prontas, mas ela te aponta algumas realidades lá com as três ordens lá, né, com as leis sistêmicas, de você observar, está equilibrado os meus atendimentos, no meu caso, né? Está equilibrado as minhas amizades, está equilibrado o meu serviço, no meu caso, com a igreja, com as pessoas, né? Eu dou e recebo, porque a igreja, o cristianismo até ensinou isto, né? Oferecer e não esperar nada em troca. Isso é muito perigoso, porque Hoje a gente consegue entender isso. hoje a gente consegue entender, porque você oferece, tem uma troca, tem sempre uma troca, até numa amizade, né? E essa troca precisa ser até uma presença. Você me dá um presente, talvez a minha presença é uma retribuição para você. O vínculo que eu te proporciono com esse presente. Outro dia eu brinquei na igreja e falei com as pessoas: quem dá presente é porque quer estar presente, né, na vida do outro, né? Quer que a parte dele esteja lá, né? Então, tem essas trocas, tem esses vínculos, nós precisamos observar que tudo possui contribuição, responsabilidade, pesos, e isso tem que ficar mais saudável, né? Depois tem a outra lei lá que a gente conhece, da hierarquia. Chegou primeiro, então deve ser respeitado. É mais velho, tem mais experiência, talvez em algumas áreas, é um líder. Ontem eu fiz uma constelação que apareceu um líder de histórias lá dos antepassados, um general de uma guerra, e a pessoa precisou reverenciar esse general no posto que o general ocupava, né? Isso não ia tirar as características dela de ser uma pessoa saudável, né? Então, às vezes a gente vai precisar baixar a cabeça e escutar. Tem hora também que você vai precisar se posicionar. Eu falo com as pessoas, tem hora que eu preciso gritar também, eu me desespero. Depois eu corrijo aquilo, né? O que eu não posso também é ficar, ah, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo às vezes. Às vezes é preciso também se revoltar, né? Isso faz parte. Só que depois nós temos que ter essa sabedoria, maestria de organizar, de reorganizar as peças, de tentar fazer algo para equilibrar aquela situação. Às vezes eu faço alguns movimentos que eu falo, opa, acho que eu fui exagerado ali, eu preciso corrigir isto. Só que eu não vou lá pedir desculpas, eu corrijo de outra forma, eu vou talvez fazendo um agrado, fazendo uma outra conversa acontecer, traçando um outro caminho. Você não precisa voltar nas mesmas coisas, porque aquilo já é passado para mim, né? E faz mais sentido. Então talvez você precisa reviver aquela coisa, despertar aquela situação de uma outra forma, no outro momento. E quando você entra nesse saber sistêmico, você começa a saber quando é preciso dar uma volta, quando é preciso, às vezes, ultrapassar uma janela, quando é preciso, às vezes, bater nessa porta. Então, você fica mais atento a esses movimentos, com cuidado, né? Equilibrando. A, o padre falava hoje numa live comigo, né? Tirando um pouco esse ego, tudo eu quero, o meu jeito, a minha. Não, calma, vamos esperar as coisas também apontarem. A constelação é assim, você precisa observar e tem que observar mais, e tem que fazer sentido, e tem que obedecer aquele movimento, né? Você não é o senhor daquilo. Então, quando as pessoas aprenderem isso, que a vida ela tem um curso, ela tem um movimento próprio, não adianta você lançar uma semente na terra e falar vai nascer amanhã, porque não vai, você tem que esperar os meses corretos para ela frutificar. Eu tive que esperar os meses corretos para eu melhorar, para revigorar,
e revitalizar a minha saúde, quando elas entenderem isso, elas não vão se desesperar, elas não vão ficar loucas da vida, né? Porque as pessoas estão assim, elas querem tudo imediatamente. É num clique, elas acham que vão resolver a vida. Numa constelação, elas querem resolver tudo. Padre, a E constelação não é milagrosa, né? É milagrosa para quem pega aquela informação e aplica na sua vida. aplica. A gente não pode deixar à mercê das sincronicidades, dessa limpeza do campo. A gente tem uma certa responsabilidade. E o Com que a certeza. constelação nos mostra é que, eu vou falar agora com o padre, então isso é um pouco até interessante da gente discutir, porque você trabalha com as constelações, mas a gente vai vendo que o livre-arbítrio, ele é uma ilusão. A gente tem uma pequena parcela de liberdade, porque todos nós estamos inseridos dentro de contextos, e esses contextos também Condicionados, né? e eles precisam evoluir junto com nós. Então, se a gente tiver muito evoluído, muito à frente, e os contextos travados, a gente vai travar em algum ponto. Então, a gente percebe que é preciso um ato de coragem. E agora, o principal, Padre, que você também trouxe lá atrás, é que é preciso esse equilíbrio, é quando a gente começa a compreender que nós temos energia masculina e feminina. É quando a gente consegue reconciliar essas duas energias dentro de nós. E o principal de tudo que o despertar é quando você compreende que você exerce funções. Por exemplo, você tem a função constelador, você tem a função padre, você tem a função psicanalista, você tem a função pai. Pai não. Você tem Pai a função. espiritual. Você tem... Essa foi boa. Você tem a função filho. Então Filho a eu gente vai tenho. vendo que nós estamos inseridos em contextos. E o grande problema da nossa sociedade atualmente é quando existe o abuso da função, o abuso do eu sou. Porque esse eu sou é uma presença muito forte, é uma presença muito poderosa. E se você usa de forma arbitrária, você acaba criando um contexto de arrogância, então você se desprende dos outros, se É desconecta. igual, é o que você está Pode dizendo. lá. Eu tô aqui na live com você, eu sou o convidado, entendeu? Eu não vim aqui como o padre trazer doutrina, entendeu? Então isso daí é bem legal, que fica leve. Agora, se eu trago todas essas funções comigo agora e eu me sinto na obrigação de fazer, nossa, isso cansa demais, isso é muito Com pesado, certeza. né? Com certeza. Então é bem legal isso daí que você falou. Saber quando você é filho, você é filho. Quando, se você for pai, você é pai. Se você é o patrão. Por isso que muitas vezes na família, quando tem empresas familiares, eu já atendi vários casos assim, começam a trabalhar o esposo e a esposa juntos, os filhos juntos na empresa. Às vezes dá alguns conflitos, né? Porque essas funções não são delimitadas, elas não são claras. Mas peraí, o dono da empresa é o filho. E a mãe que faz o cafezinho na empresa, como pode isso se a mãe está assim, entendeu? Então, até se entender essas funções, onde é quem e quando é, entendeu? É muito legal tudo isso, né? E as pessoas, Uhum. elas não precisam desfazer as sociedades, as alianças, mas compreender para Uhum. fazer de forma consciente, né? Aqui minha mãe Uhum. faz o café, minha mãe também tem que saber que aqui ela faz o café. Mas ela continua sendo minha mãe na hierarquia, a função dela é mãe, entendeu? É muito legal tudo isso, né? Saber o lugar de cada um. E fica mais leve, E é né? esse o propósito da constelação. Eu vejo que muitas pessoas buscam fazer uma filosofia por trás do que é constelação, mas é justamente o seu alinhamento dentro de cada contexto. Básico, básico. E isso é lindo. Porque quando você compreende que você tem funções, que você tem as suas consciências coletivas, consciências de clã, que certa. Quando eu tô com os meus amigos, eu tô com os meus amigos, eu mudo, eu sou outra pessoa quando eu tô com os meus pais, eu sou outra pessoa quando eu tô com minha namorada. A gente vê que começa a ser mais leve, porque a gente começa a entender que a gente não precisa ser um personagem único na vida. A gente tem Quando vários personagens. o povo, por exemplo, da igreja, quando me convida para ir na casa deles, eu já aviso, eu vou como amigo, nós não vamos falar nada de igreja. Porque eles querem falar coisas de padre, de igreja. Eu falo, mas eu quero ir como amigo, porque senão fica pesado para mim. Na igreja eu já tenho minhas funções lá. Muitos não entendem, mas você não é padre? Você não gosta de falar de igreja? Eu falo, mas você vai convidar um médico para o churrasco? O médico vai levar os aparelhos dele para o churrasco? Não vai, entendeu? O estetoscópio dele não pode, né? Ele vai como amigo. Então, a mesma coisa você vai para uma mesinha lá de um restaurante com seus amigos, eles querem fazer terapia ali com você não vai gostar, né? Então, E aí a gente tem vê que que, essa função é importante. tem Reconhecer que isso. ficar bem claro isso, né? E assim, eu me posiciono hoje, por isso fica leve para mim e leve para os meus amigos, porque eles entendem.
aqui eu sou o Miguel, aqui eu sou o amigo de vocês. Ah, mas a gente quer... Vamos marcar, eu venho na casa de vocês. Eu faço até uma missa aqui na casa de vocês, mas num outro horário, agora não, entendeu? Então tudo tem o seu momento, né? Tudo tem que ser conversado. E aí ninguém sai prejudicado, né? E não fica desequilibrado. E as amizades persistem e elas continuam, né? Com certeza. E o mais importante de tudo isso é não entrar no vitimismo, né? Porque muitas pessoas não conseguem aceitar esses nãos, né? Colocam a criança, a postura infantil à frente e não entende que o outro impõe limites para que a relação continue, na verdade, né? Justamente para fazer a manutenção da relação. Pois se um começa a ceder às vontades do outro, isso gera um desequilíbrio e o outro começa a ser pai ou mãe da pessoa. E a gente vê que isso não fortalece nada, isso é uma ilusão. Esse amor, pessoal, esse amor é um amor infantil ilusório, mágico, que nunca leva a nenhum lugar. Na verdade, leva ao fracasso das relações. E, padre, uma coisa que eu gosto muito de falar é que hoje eu tenho essa total consciência que todas as informações já existem. Tudo já está aqui. Basta a gente começar a aplicar e trazer isso para as nossas vidas. Porque a gente vê na natureza, como a natureza funciona há séculos, milênios. A natureza chegou aqui muito antes de nós. E a gente vê que eles têm princípios, né? Existem leis que a gente não sabe quais são essas leis. O Bert trouxe algumas delas que nos facilitam, mas existem leis que mostram um caminho para relacionamentos mais saudáveis, para que a vida tome um fluir mais natural, melhor, né? Então, quando a gente começa a tomar consciência, perceba, pessoal, que a constelação não vai fazer um milagre, mas quando você começa a aplicar essas funções, essas compreensões, pouco a pouco nas suas vidas, você traz uma nova consciência para o seu campo e você gera novos pensamentos, novos sentimentos e uma nova forma de agir. E aos poucos, como o padre disse, a mudança não é imediata. Quando você se vê daqui a 6 meses, 1 ano, você vai se encontrar com um novo eu, né? E é preciso acreditar, mesmo que no princípio seja muito complicado saber que você pode chegar lá, como o padre falou, você atua como ator, pensando que não, hoje eu estou bem, a vida está boa, porque de alguma forma, pessoal, eu vou trazer outro princípio da Bíblia que gosto muito, o padre vai complementando, e eu gosto bastante desse, que é: se dois de vós concordares se dois de vós concordarem com todos aqueles que pedirem na terra, isso lhe será feito por vosso Pai. Mas como assim? Precisa de 2 pessoas? Hoje eu tenho uma interpretação um pouco diferente sobre isso. Eu vejo que seria o meu eu de agora com o meu eu consciente lá da frente. E quando nós conseguimos trabalhar juntos essa visão, quando nós concordamos, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, trabalham juntos para chegar lá e visualizar esse estado, a gente consegue. Pois pedires, crendo, recebereis. Olha só, você participou bastante da igreja? Não, padre, na verdade eu fiz catequese, crisma, tudo isso, mas de forma justamente para ter um certificado, digamos, né? Mas minha família sempre me inseriu. Mas hoje eu busco a Bíblia como forma de estudar mesmo. Porque você percebe que algumas coisas já estão lá, que a gente só não tem a compreensão. E quando você diz que conhecereis a verdade vos libertará, é justamente a consciência, não é bem ou mal. Eu, particularmente, hoje, não acredito que o demônio venha aqui me atesanar. O demônio está na mente. Quando você se associa com um pensamento negativo, você cria a sua realidade de forma negativa. Então, quando você toma consciência desses pensamentos, você observa o que tem ali, você tem uma nova postura. Então, você não pode pegar um pensamento e agir. E é isso que as pessoas fazem na vida, né? Na rotina. Porque a alienação é tão grande dos movimentos de nos tornar presos, que a gente não conseguia olhar. Mas por isso que eu falo, despertar ele está só começando. E a gente está tendo essa possibilidade, justamente eu e o padre, falando com vários conhecimentos aqui, várias histórias, que a gente conseguiu trazer esse despertar para nós e possibilitar para outras pessoas. Então, a Bíblia não é um livro antigo. Ali, a Bíblia é um livro sobre as relações atuais, só que precisa ser compreendido sobre o prisma atual, né? Porque se você pegar os personagens de antes, você vai achar, não, isso aqui não é para mim. Aí quando você traz, cadê? Eu acho que eu falei todos que eu gosto aqui. Pedires, pedires, crendo, recebereis. O que é isso? Isso é uma visualização. Isso é uma visualização. Eu costumo trazer para os meus atendimentos, por quê? Porque quando você tira essa pessoa desse lugar, que ela se considera uma matéria, onde ela está ali, naquele horário, e quando ela se considera nada, ninguém, espaço algum, em lugar nenhum, e ela se vê com uma energia realizada, tendo transbordado tudo aquilo que ela deseja, esse caminho ele já existe. Agora, o como chegar lá é um passo a passo.
mas ele já existe, porque foi visualizado e você agora acredita. Mas você não acredita com o pensamento, você acredita com a emoção do coração. E quando você se emociona, traz essa vivência, você atrai, porque o nosso coração é um campo magnético, né? Falei demais, padre, fale um pouco mais. E essa, e Você é o nosso essa, convidado. essa força aí da vida, né, é muito legal. Eu sempre, você falou da natureza, eu sempre remeto minha natureza, né? Às vezes as pessoas esperam muito do terapeuta e a força está na própria natureza, nas próprias histórias, né? O agricultor, ele facilita a terra, mas ele não é a força da terra, ele não é a semente, né? Então vai precisar do adubo, vai precisar da terra, vai precisar da água, vai precisar também daquele que facilita, que é o próprio homem que está lá do campo, ou a mulher manuseando tudo. Mas se aquela terra ela não tiver as propriedades corretas também, ela vai precisar de modificação, ela vai precisar estar preparada para aquilo, né? Então, quem é essa terra? Quem é essa semente? São os clientes, são as histórias deles, né? Então, claro, o terapeuta precisa ter a sabedoria, precisa ter os estudos, a expertise, precisa ter a vivência, precisa ter o cuidado, que é o agricultor, que vai manusear, que talvez seja o agrônomo lá, o especialista naquilo, mas ele não é tudo. Se ele não tiver terra na frente dele, se ele não tiver semente, se ele não tiver as teorias, ele é um nada, ele não consegue fazer nada. Então, às vezes você vai atender alguns clientes que eles nem sabem o que querem. E eu falo, mas você tem que ter clareza, se nem você sabe. Ah, o que que você acha? Eu falei, mas eu não posso achar, você que tem que ter certeza, né? Aí eu brinco, se eu fosse alguém que te falasse para você fazer um pedido para mudar a sua vida agora toda, o que você pediria? Aí às vezes fica mais claro para eles, aí eles dizem, eu quero curar isso, eu quero, né? E a partir daquilo que eles me oferecem, eu consigo fazer alguma coisa, que você sabe como é, né? Se eu falar para você, ó, me dê um copo d'água, você sabe que eu quero água. Agora você fala, eu tô com sede, mas não sei de quê. Eu tô com vontade de beber um negócio, não sei. Mas peraí, você tem que ser claro, né? E com clareza a vida pode te oferecer. Deus pode te oferecer, o terapeuta pode te ajudar. Sem clareza, você não consegue muita coisa, né? Então isso tem que ficar bem nítido para as pessoas, né? Elas têm que vir claras. Eu quero mudar isto. O terapeuta pode falar, olha, isso é assim, assim, assim. Isso é que pode até dar as orientações, mas a partir daquilo que você está falando. Depois que você falar o que você quer, aí deixa com a gente que a gente vai facilitar o que é necessário, né? Mas a força vem do cliente, a força vem das histórias, o despertar é dele. Eu posso fazer um show, eu posso colocar a melhor iluminação, mas se o cara não está querendo curtir a música, né? Eu coloco sertanejo, o cara gosta de pop, rock, e aí? Eu tô frito, né? Às vezes as pessoas falam, eu sempre brinco dizendo, as pessoas falam assim, olha, padre, eu quero fazer um almoço para você na minha casa, você vai adorar a minha comida. Eu falo, e que você vai, qual que vai ser o cardápio? Aí a pessoa me responde, feijoada. Eu falei, eu não como porco. O quê? Mas eu faço uma feijoada que você vai comer. Não adianta, eu não quero carne de porco. Mas por quê? Por causa da religião? Eu falei, não, porque não desce para mim, entendeu? É uma questão minha, não desce. Faz um frango, faz um ovo frito que eu como. Não, mas o ovo frito é muito simples para o senhor é uma celebridade, o senhor é um convidado especial, o senhor precisa comer algo bom. Você está entendendo? Muitas vezes as pessoas te impõem algo que é bom para elas, não é bom para mim. E às vezes o feijão com farinha, um ovo, um quiabo, que eu gosto, uma polenta e um frango, tá ótimo. Então você tem que perguntar o que você quer. Jesus fez. Ah, você falou de Jesus, então deixa eu falar também. Jesus falou isso. O Você cego, tem o, essa o cego sabedoria. gritou para Jesus assim: Senhor, tem de piedade de mim. E o cego queria ver, né? E ele estava lá com o manto lá sujo, e Jesus pediu para que os discípulos o trouxessem perto dele. Jesus sabia que o homem era cego, sabia que ele estava ali, mas Jesus não curou imediatamente, não. Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ou seja, o poder está dentro de você. Se você não quiser nada, estou indo embora, estou vazando daqui. E está bem claro lá. Aí o cego responde para Jesus o óbvio, né? Jesus quer ouvir o óbvio. Mestre, que eu veja. Vá, a tua fé te salvou. Entendeu? Se a pessoa não se desperta, cara, ela vai embora com raiva de Jesus e fala: Mas eu quero a cura. Vá, você já pode ver. É só você que está aí nessa prisão. Fui eu que saí da depressão, fui eu que saí do esgotamento. Foi você que deu o passo para se curar do câncer. E Deus está te abençoando por isso.
A vida já está à disposição, o sol já nasce todos os dias. Eu tenho plantas na minha casa e às vezes elas vão murchando. O sol não deixou de acontecer, fui eu que fechei a janela. Eu tenho que ir lá, abrir a janela e deixar entrar o sol dentro da casa para a planta ficar bonita de novo. Eu tenho que ir lá e jogar água nela. Então tem gente querendo milagres, mas não faz o esforço de abrir a janela, de deixar correr o vento, de deixar entrar ar, de respirar. Entendeu? Precisa levantar daí, né? A gente sabe que é assim, é no movimento. Então o cego que foi até Jesus foi esse movimento da vida, né? Ele saiu daquele comodismo e teve que falar, verbalizar. Eu quero ver, eu quero enxergar. Me cura, Senhor. E aí Jesus só fala, vai a tua fé. Jesus podia ter feito um show ali, né? Ah, eu vou te curar, você vai ser liberto, é Deus que está aqui nessa... Não fez nada disso, cara. Vai, a tua fé te salvou. E tem gente aí fazendo um monte de show, pô. Não precisa, né? Não precisa. Tem que ser incisivo, tem que às vezes apontar ali, tem que às vezes dar uma balançada quando é necessário, mas a cura ela é ordinária mesmo, é no dia a dia que acontece, né? A gente está esperando o extraordinário, cair fogo do céu, não sei o quê. A gente está esperando os movimentos, a nuvem chegar aqui, o negócio, O cara foi no meu espetáculo. consultório conhecer a constelação familiar. Eu constelo depois de uma primeira conversa, né? Ele foi lá, ele falou, mas você não vai aplicar em mim? Eu falei, mas o quê? A constelação, cadê as estrelas? Ele falou, eu falei, que estrela? Ele falou, mas eu achei que ia chegar aqui no seu consultório, você estaria vestido de padre, e estaria umas luzes, e não sei o quê. Ele criou toda uma ideia da constelação, de fantasia na cabeça dele, que ele achou que esses apetrechos todos iriam curá-lo. Uma iluminação pode ajudar? Pode. Um som, uma música, estou vendo aí que tem áudio aí, eu também uso nos meus processos terapêuticos, o som, ele ajuda. Eu criei uma marca chamada Psicromos, e eu até registrei essa marca, Psi, de mente, de pensamento, Cro, de croma, de cores, né? E Mus, de som, de música. Então, eu acho que esse tripé, eu acho que ele ajuda a gente sim, né? O som ajuda, a iluminação ajuda, as cores ajudam, Que são mas ondas, né? Ondas. são ondas, né? Mas uma vibração musical baixa, cara, acaba com a gente, Padre, me deixa em olha, depressão. depois eu comecei a compreender que emoção é você vibrar você escolhe, claro, você vibrar nas Hertz. mais altas vibrações. Aí você começa a perceber em tudo, nas suas relações, na música, o mundo, a água, por meio de ondas, ela nos mostra isso, ela nos revela isso. A gente vê as ondas, vê os tornados, tudo tem um padrão, né, nessa natureza, né? A lua com a água do mar que move as águas, cara. O povo É, esquece disso. Entendeu? É energia, é força. Entendeu? pois é, Eu padre. morei Então a na gente vê. praia, os mares se agitavam com a lua cheia, é diferente, entendeu? E a gente esqueceu tudo isso, né? A gente Exato. ficou só aqui, ó. Clique, clique. Mas será que nós estamos amando a vida do jeito que é, ou estamos amando uma vida que foi criada por outros, né? Vida, Pois porque é. a gente cria a nossa realidade. Tudo aquilo que existe no plano da mente, na verdade, tudo aquilo que existe na nossa realidade, primeiro foi criado no plano da mente. Eu, por exemplo, eu criei minhas caixinhas de perguntas, tem até Ah, a eu frase de vi. solução. É Olha só. seu. É tudo meu, criou da minha mente. São mais de 460 perguntas, padre. E outras 160 de frase solução. E a gente vê quando a gente se move a gente está nesse movimento, as Eu coisas vou começam. adquirir. Ainda não estão disponíveis, mas se Deus Ah. quiser, Ué, vai você fez chegar só esse pra tempo. você? Pois é porque eu vi a necessidade de fazer boas perguntas. Foi o que a gente trouxe durante a constelação toda. O movimento é sempre do outro. Nós temos que querer, nós temos que amar esse novo eu. Quando eu trago essa possibilidade de que a Bíblia está direcionada com algo que também é real, é palpável, quando a gente acredita nesse novo eu, quando a gente se interage com ele mesmo sem saber como vai ser, e que Deixa a eu te gente coloca perguntar. esses E como que você princípios à fez só um vida. jogo pra você disso daí? Ai, foi, cara, foi na gráfica rápida. É, Porque porque tem que ser um impresso só. em gráficas offset, que eles chamam, né? Mas é o que eu digo, se você tem alguma ideia, o universo ele é todo mental.
ele partiu de um sopro. Então, depois pode ter acontecido essa explosão aí, que a gente não sabe, né? E foi acontecendo as coisas, os movimentos. A gente vai ficar com tantas teorias e não vamos conseguir chegar a uma resolução disso, né? É bem legal, né? Mas Infinito, né? esse é o prazer, né? Da gente também ter uma dúvida. Porque imagina se a gente já chegasse pronto, né, padre? Eu, Imagina eu, se a gente quando, chegar eu, quando, 100% aqui. quando eu ia para a praia, eu estava lá interessado em saber de onde vinha aquela água. Eu queria tomar banho de praia. Então a vida é isso, você tem que fazer a experiência, né? Você tem que entrar no mar e se jogar, né? É assim. É, isso que você trouxe remete, inclusive, ao nosso inconsciente coletivo, às crenças que a gente herda, justamente que essas dores do passado, que todos os nossos ancestrais passaram, é para que a gente comece a ganhar liberdade. Liberdade de se mover, de liberdade de reconhecer o nosso lugar, para que a próxima geração caminhe de uma forma mais saudável. A gente percebe que é esse movimento, porque todos passam, todos que chegam aqui nesse plano vão passar. Seja uma borboleta que está ali no casulo, tem o movimento de dor, de passar por aquilo e sair para voar e ser livre. Nós também temos durante o crescimento, quando a gente é criança, a gente está ali no nosso mundo subconsciente, então a gente acredita que aquela é a realidade, que os nossos pais são aqueles, que eles cometem os erros e os erros são esses que a gente vai postergar para a vida. Mas chega um momento que a constelação nos mostra que não é assim. Que os É nossos isso aí. pais, eles são imperfeitos. Os nossos pais têm os seus problemas, mas a gente ama os nossos pais não pelas dores, mas simplesmente por eles serem nossos pais e nos possibilitarem o canal, o acesso a essa vida, para que a gente possa seguir por um fluxo melhor do que os nossos antepassados tiveram. E a gente não pode se prender à culpa. Aqui é o merecimento de viver essa vida, de ter... como eu posso dizer, padre? É uma vontade, é acreditar nessa emoção desse futuro distante, concordar com esse eu aqui do agora, com o eu consciente, lá da consciência, os dois concordando, a gente caminha até lá. Mas precisa dessa emoção, precisa ter esse estímulo de dentro. E por que os atores dão tão certo? Por que a gente gosta de novela? Os atores criam uma realidade que eles não são aquelas pessoas, aqueles personagens, mas eles conseguem entrar. Então, se nós também somos personagens da nossa vida, por que não criar um novo destino? É isso aí, muito bonito. Você vai vir para uma live comigo falar sobre isso, hein? Com certeza, hein, padre? Vamos fazer um print dessa live, registrar Vamos? esse momento aqui. Deixa eu Vamos. registrar. Pessoal, também registrem. Eu vou compartilhar todos vocês. Só me marcar e marcar o padre. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, pois no dia 8 de dezembro a gente vai ter a segunda parte dessa live, né? Lá no canal do padre, já que ele trouxe essa possibilidade, se abriu para estar aqui comigo. Eu sou muito grato, pois eu vi que foi um movimento de flow mesmo, né? E você trazendo a sua vida, o seu despertar, eu trazendo o meu, como a neurociência, como as constelações estão sempre envolvidas junto com a espiritualidade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, tá bom? E já está marcado dia 8. Deve estar aqui na agenda, é tanta Está coisa. confirmado, padre. Então Estaremos você vem juntos. falar da sua trajetória também, vou querer conhecer, os seguidores vão querer ouvir. E lembre dessa situação aí de ser instrutor da própria vida, muito legal isso daí, eu acho que para você colocar, acho que você tem experiência para isso. Obrigado pela oportunidade, um abraço para todos os seus seguidores, para mim é sempre uma grande alegria. Precisar da minha contribuição, é só me chamar, sabe que estou sempre disponível, tá bom? Obrigado, padre. Foi um lindo movimento. Eu acho que todas essas pessoas que estiveram aqui ganharam muito em aprendizado. E nada mais é do que os nossos relatos também poderem serem aplicados nas vidas de vocês para que vocês encontrem esse caminho do despertar. Pois é nesse lugar que encontramos a felicidade que nós almejamos. Quer encerrar com alguma frase, alguma palavra, alguma Primeiro, coisa? estando em São Paulo, pode me procurar, tá bom? Se estiver por aqui na região, perto de Sorocaba, será muito bem-vindo também nos meus projetos, nos workshops que eu faço aqui, tá bom? E uma mensagem para as pessoas, sejam sempre vocês, não tenham medo de mostrar quem vocês são, porque isso é muito importante. Apesar de termos as máscaras, os papéis sociais que a gente desenvolve, a gente precisa ser mais humano, né? Precisamos curtir a vida, passa tudo muito rápido, né? Então, e você que ainda não conhece esse movimento das constelações familiares, das constelações sistêmicas, procure alguém, tem aí o Vitor que está aí, tem outros consteladores espalhados pelo Brasil e mundo inteiro. Leia, aperfeiçoe seu conhecimento, porque isso é muito legal. Nós estamos aqui relatando a nossa experiência, né, diante do conhecimento, diante das constelações familiares, com os nossos atendimentos, e isso só tem feito a nossa alma
se expandir. E quando a gente expande a nossa alma, a gente vai atingindo quem está por perto, né? Isso é muito legal. Um movimento da vida e estamos a serviço dela. Um abraço, Vitor. Fica com Esse Deus. amor tem que ser transbordado, chega até nós e passa por meio de nós, vai para gerações seguintes. Então, pessoal, a gente vê que essa questão do amor que foi trazido lá atrás, ele existe aqui e ele é o que nos move. Ele é a essência dessa vida. Então, vamos amar de forma consciente, de forma adulta, para que a nossa criança possa se libertar desses traumas e ter uma infância saudável, mas que agora nós que damos a ela. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou compartilhar essa live agora lá no meu feed. Então, comentem o que vocês acharam, vocês que estiveram lá. Gratidão, Padre. Até a próxima e nos vemos em breve, viu? Tchau. Tchau, tchau. Um Boa abraço. noite. Licença.